Como é que é o dia a dia? Que horas tu entra, que horas tu sai? São plantões de 12 horas, Uhum. né. Então nós temos uma média de 13 a 14 plantões por mês de 12 horas. Às vezes, por uma indisposição de algum colega, ou até uma eventualidade, a gente consegue trocar esse plantão e tá fazendo até 24 horas, que é até mais do que isso, não é saudável, Uhum. né, você tem que estar muito atento em local. Então, mais do que 24 horas, não é saudável você estar puxando tantas horas. Então, enquanto não tem ocorrência, te falei que a minha equipe é muito pequena, a gente tem um grupo ali muito fechadinho, muito amigo, né. Então a gente vira e mexe tá vendo casos, né. Olha, eu não tenho uma equipe fixa. Então hoje eu tô de plantão com o João, amanhã eu tô de plantão com o Mané, Uhum. entendeu. E esse plantão é de que horas até que horas? É durante a Das noite? 8 das 8 às 8. Tá. E qual é a frequência de casos? Vem muito caso em São Paulo? Como é que é? Tem muito crime durante a noite? É, Tem algum dia que não tem nada pra fazer? tem. Tem? Tem assim, não é que não tem nada para fazer. Eu trabalho no o DHPP, o carro-chefe do DHPP é o GEACRIM, que é atendimento de local. Mas o DHPP, ele atende proteção à pessoa, pessoas desaparecidas. Então a gente tem, vira e mexe, a gente tem alguma perícia que não seja na rua para estar realizando na base, né. Uhum. Então, alguma coisa ali, a gente tem reconstituição de crime, a gente tem, pedidos de luminol para ser feito. Então, Que é isso? o luminol é um recurso pericial que você tem de jogar num local quando a pessoa limpou o sangue para Uhum. ocultar o crime. Aquele negócio que fica meio roxinho, Isso, assim? É a luz que usa luz negra? É isso. isso? Não é nem luz negra, ele Ah, por ele si só mesmo. é aquela luz. Ah, entendi, entendi. É. Vai ter que desligar a luz do lugar? Tem, Ah, tem, tá. tem. Então você sempre Saquei, saquei. geralmente você vai estar fazendo em período noturno, porque Uhum. você tem que estar tudo escuro, né, e aí você aplica, e aonde tinha resíduos de sangue, ele vai revelar. Então todo dia ou tu tá trabalhando num caso que ainda tá aberto, ou tu recebe um chamado novo e inicia um Isso, novo. isso, E isso. quantos crimes podem ser investigados ao mesmo tempo por uma equipe? Você diz ao mesmo tempo assim, eu tô aqui fazendo um homicídio e cai outro, É. ele vai ter que esperar, porque só tem essa equipe para atender. Ah, mas tu não pode iniciar uma investigação de um se tu não tiver fechado outro. Pode, porque assim, a minha função primordial está atrelada com o perito fotógrafo, certo? Uhum, uhum. A gente trabalha com investigadores e delegados. Então, assim, atendeu aquele local e abriu um inquérito, uma equipe vai começar a investigar se naquele mesmo momento a gente não conseguiu prender quem foi. Uhum, Mas vai dar prosseguimento. Nisso já está abrindo outro, uhum. e outro, e outro. Então, o DHPP, ele tem muitas equipes de investigação, entendeu? Ele tem, eu acho que é de 12 a 13 equipes. E tu, como fotógrafa, pode participar de várias equipes e lá Eu tira trabalho com foto. todas Todas elas, elas, com todas entendi, elas. saquei. Não é uma equipe fixa Não, que faz um não, caso e a gente depois sempre está desmembra. rodando com todas. Entendi. Então tu pode atender vários casos por mês, assim. Tu Ah, pode sim, estar em vários sim. crimes ao mesmo tempo. Sim, por exemplo, então eu tô lá no meu plantão, atendi um homicídio, eu chego na base, o delegado que a gente atendeu ontem, um local, fala assim: "Sabe aquele local que a gente fez? Então, os investigadores foram lá e 3 casas para baixo acharam uma faca. Será que vocês podem analisar? Ver se ela está relacionada ou não?" Então tem essa continuação, né, Uhum, embora eu esteja de plantão atendendo um, a gente continua dando assistência para todos aqueles. uhum, "Ah, mas o de ontem?" O de um ano atrás, o de 6 meses atrás, a gente continua, uhum. entendeu? E como é que é pra ti lidar com a morte? Porque tu vive isso, é tua profissão, todo dia tu encara esse fato da vida, e pior ainda, né, tu encara não a morte natural, a morte feita pela Violenta, maldade de um outro ser né. humano. Isso muda a tua cabeça de alguma forma? Em relação aos meus filhos, eu sou um pouco noiada, né, então: "Ah, eu tô saindo."
me dá a localização, me passa a placa do Uber. Então, onde você vai? Com quem você vai? Que horas você volta? Então, eu sou um pouco noiada em relação aos meus filhos. Mas não uma noiada, nossa, minha mãe é Pinel. Não. Nossa, minha mãe é... Não, é mais ou menos, né? Mas também não pisa na bola comigo. Em relação à morte, na hora do pá, morreu um amigo, um parente, naquele momento eu sofria. Morreu, puta, mano, vamos agilizar. Um já vai na funerária, o outro já vai não sei aonde, o outro faz não sei o quê. Depois, aí eu desabo. Uhum. Aí eu desabo. Em local, é muito feio o que eu vou falar e tem gente que não entende. Mas eu não posso ver o corpo naquele momento. Se é para eu ter uma boa atuação, eu não posso ver o corpo naquele momento como um velório. Uhum. Ele é mais uma parte de uma cena de crime, entendeu? Então, Mas para desenvolver essa habilidade é o difícil, tempo. né? Eu acho que o tempo. Uhum. Eu acho que o tempo você consegue. Foi o que eu falei. Se você entrar no local e ficar, ai meu Deus, ai facada, ai, nossa. Agora, se você falar, entrar no local, por onde ele entrou? Por onde ele saiu? Mas cadê a faca? Tá aqui? Não tá? Você vai ficar sempre se doando para o que é necessário. Para E resolver não o quebra-cabeça o ali que tá. velório vai ter, Uhum. né? O velório vai ter no momento dele, entendeu? Você não precisa ficar ali velando naquele momento. Você não precisa ser insensível. Sai daqui. Não, não é isso. Mas a sua função não é chorar no local. A sua função é levantar quem fez aquilo. Então, Entendi. acho que é por isso Uhum. que dá para você lidar com o evento morte. Não, sabe, não é tão absurdo assim. É um evento morte. E ver o que o ser humano é capaz de fazer no sentido da maldade, isso não traz um certo ceticismo, assim, em relação à própria humanidade? Traz. Traz. Traz porque tem hora que eu brigo, eu brigo por besteira, né? Eu brigo por besteira. Eu brigo quando uma pessoa me trata mal. Eu sou capaz de fazer um escândalo num café se a pessoa me tratar. O que você quer? Sabe? Uhum. Eu vou falar. Vou ser grosseiro. Eu vou falar, tá cumprido aviso prévio já, né? Vai ser mandado embora. Se não vai, porque vai ser. Então, assim, ou aquele idiota, né? Que você trabalha com muitos idiotas, né? Então, aquele idiota que ele quer ser o bom só na vista dos outros. Mas na hora mesmo de trabalhar, de colocar a mão na massa, o cara é um bosta. Esse tipo de gente me incomoda mais do que eu desacreditar no ser humano. Hum. E consegui me fazer entender? Então, assim, os idiotas me incomodam mais que as pessoas violentas. Porque o violento, a gente tem uma boa polícia em São Paulo. Eu vou te catar, irmão. Uhum. Pode demorar um dia, 10 anos, mas eu vou te catar. O que eu digo é a polícia de São Paulo. Você tem pessoas ali que é impressionante. É que o Instagram, sinceramente, né, ele glamorizou uma coisa que não é real. Eu tenho amigos policiais que ficam campanando 10, 12, 24 horas dentro de um carro, fazendo xixi em garrafa, para pegar um cara. Isso. Então, assim, tá violento? Eu deixei de acreditar um pouco no ser humano? Acreditei, mas me incomoda mais a grosseria do que o ladrão e o assassino, porque esse cara, ele vai ser pego. Eu Uhum. tenho fé que ele vai ser pego. Como é que é a energia ali da equipe que tá tentando resolver um caso? Essa energia, assim, de vamos pegar esse cara, uma vontade de fazer justiça e de resolver os Não. problemas da cidade, assim? O DHPP e a equipe de perícia, por si só, falando-se em homicídio, você já tem uma cobrança maior, né? É a vida. Então, vira e mexe está na mídia, vira e mexe. Então, naturalmente já tem uma cobrança. Quando você vê o crime, a morte banalizada, né? Então você tem briga de pinga, né?
aquilo te dá ânimo de falar assim: "Caramba, mano, a gente tem que ir atrás desse cara", né. Então é essa conexão, então não só por cobrança, não só pela função precípua, mas por, vocação, né. Então você tem muitos policiais que ficaram anos na bolsa de permuta para querer trabalhar no DHPP, entendeu. Então o ânimo desse pessoal é legal, é bacana. Uhum. E aí corre. Existe uma esperança de que a maldade vai acabar um dia, ou dentro da polícia isso vai existir para sempre e nós temos Não, que combater isso para sempre? vai É uma guerra eterna. não, não vai acabar, não vai acabar tão cedo. A gente tem ciência de que a paz mundial está longe, né, né, Uhum. paz mundial, mas, eh, eu acho que, assim, a gente tem que se aprimorar. Então a polícia ela evoluiu muito nos últimos anos, principalmente na parte pericial. Então, hoje, você não tem mais a necessidade de fazer um interrogatório de um suspeito que você sabe que vai vir o DNA dele. Ele está ali mentindo, ele já está com o advogado, ele está ali se articulando, deixa ele, vamos pegar ele no momento certo, entendeu? Uhum. Então, a polícia ela evoluiu muito em técnicas, em habilidades, em recursos. Então, que não vai acabar. E eu acho que a gente está preparado para não acabar. Tá preparada para continuar Pra combatendo o mal para total. sempre? Não, tamo sim, tamo Qual sim. é o chamado mais comum, assim, aquele que tu recebe a ligação, chega lá e meio que já sabe o que rolou? Qual é a coisa mais comum que acontece de crime em São Paulo? É o homicídio, né, o homicídio ainda é o carro-chefe, e as resistências seguida de morte, que são os confrontos policiais. Tiroteio, aquele que a gente vê no Isso, Datena, aqueles. Mas o entendeu. homicídio é o quê? O que acontece na cidade que acontece homicídio? Quais são os motivos? Varia, é muito variado, muito variado. Então, assim, vingança, eu acho que é um dos carros-chefes, né, então você tem, muitos crimes de vingança, né, de ódio. Você tem muitos crimes de intolerância, né. Tem crimes de o feminicídio também, é muito. Então assim, tem mês que aparece 4 feminicídios, você fala: "Caramba, meu, como, né, cresceu". No outro mês não aparece nenhum feminicídio. Uhum. Daí num mês, pandemia, eu senti um pouco mais do latrocínio. O latrocínio aumentou um pouco. Então tudo fechado, os caras começam a ir para a rua para roubar em farol, né, para roubar na saída da casa, e aí o latrocínio acho que aumentou um pouco durante a pandemia. A resistência, os caras começaram a sair para roubar a rodo, Uhum. Aí a né. polícia chega e rola o E tiroteio. ele tenta, ele sabe que naquele momento ele vai ser preso, né, e aí ele tenta a sorte, né, ele vai tentar a sorte. Ele acha que ele vai conseguir, matar uma guarnição inteira da polícia que está indo prender ele, daí ele tenta a sorte, e aí sai os confrontos.